livre para escolher. Porque cada vez mais mulheres estão dizendo não à maternidade. Nossa, não, mas o seu marido não quer? Não, mas peraí, não é ele que tem que querer. Eu que tenho que querer, porque é a vida da mulher que muda, é o corpo da mulher que muda, é tudo que muda para a mulher. Por mais que a pessoa seja um bom pai, um excelente pai, eu sempre trouxe essa questão que, não, peraí, é a questão da gestação consciente. Que lugar é esse que a sociedade te coloca que se você não tiver um filho, está te faltando alguma coisa? Ou sobre o tal do amor incondicional, quer dizer que eu só vou conhecer o amor incondicional se eu for mãe. Também vai muito do outro. Eu acho que a gente tem que respeitar o outro. Se é uma decisão sua, é sua decisão. Você que vai, como se dizer, lidar com essa decisão. Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter um tema aí um pouquinho polêmico, né? Livre para escolher. Porque cada vez mais mulheres estão dizendo não à maternidade. E para estar falando hoje aqui no podcast comigo sobre esse assunto, estou com a Ana Carolina, ela que é psicóloga e mentora de mulheres. Também estou aqui com a Michele Barros, ela que é gestora financeira, especializada em alavancagem patrimonial. Meninas, gratidão, né, por vocês estarem aqui hoje no podcast, para a gente falar sobre esse tema que é um pouco polêmico, né? Bastante. Bastante. Mulheres aí que decidiram, estão dizendo não à maternidade, a gente vê isso crescendo muito hoje, né, no dia a dia. E aí, antes da gente iniciar, entrar para o nosso tema, né, gostaria aí que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. A gente vai começar com a Ana se apresentando e depois a Michele. Muito obrigada pelo convite, né? Eu sou Ana Carolina, eu sou psicóloga clínica, sou psicanalista e mentora de mulheres. Então, trabalho com mulheres aí em torno de uns 12 anos, né? Uhum. E atualmente, enfim, esse tema é bastante polêmico. Acho que temos muitos conteúdos aí para falar hoje. Ai, bem, bastante, né? Mi, se apresente aí. Bom, obrigada pela oportunidade. Tema maravilhoso, polêmico, que a gente precisa dar voz. Eu sou a Michele Barros, trabalho como gestora financeira, alavancagem patrimonial. Acaba que tem uma questão de escolha das mulheres nessa parte financeira, eu acabo vendo bastante isso no meu trabalho também. E é um tema que associa muito essa questão das finanças com a escolha da maternidade também. Sim, Obrigada pela oportunidade. eu que agradeço. Ana, no seu ponto de vista aí, né, como mentora, como psicóloga, na sua visão, por que que esse movimento, né, das mulheres que não decidiram se tornar mães aí vem crescendo ultimamente, assim, deu um boom, né? A gente se diz de mulheres tomando essa decisão aí de não ser mãe. Então, Nath, eu penso que hoje em dia nós temos mais acesso a conteúdo e a conhecimento. Então, tem um livre acesso aí à internet, nós temos mais canais de divulgação e conhecimento. Porém, se nós pensarmos num contexto histórico, vamos pensar que antigamente as mulheres elas só existiam na função de mãe, Uhum. mãe e do lar, né? Então, os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa com as suas funções. Tanto que antigamente se tinha 12, 15, 7, 5, 6 filhos. Hoje em dia, esse número reduziu e a gente sabe que eu sei que ainda existe, né? Pessoas têm muitos filhos, mas hoje em dia esse número é bem menor. Então, essa crescente, eu entendo penso que tem um número muito grande de mulheres que relatam, pelo menos é o que eu ouço na clínica, que relatam olha, eu não quero ser mãe, eu tenho a minha liberdade, eu prezo pela minha autonomia. Então, tem muitas histórias por trás do relato de não quero ser mãe. Tem umas que eu percebo, sim, realmente esse desejo de
permanecer na sua liberdade, né? Seja uma liberdade financeira, seja uma liberdade emocional mesmo. Tem muitas mulheres que não encontraram parceiros, Sim. então elas optaram por não terem. Tem mulheres com parceiros que também não querem, porque traz a questão do marido, que, se já é assim, imagina se tiver um filho, como que vai ser? Uhum. Então, tem muitas questões por trás desse não querer. Sim. Tanto o desejo genuíno de não quero, não quero ser mãe, como não quero engravidar, não quero ter a barriga. E esse maternar, será que é para todo mundo? Então, eu também penso que tem falta da gestação consciente, que aí já entraria em outro tema, né? Legal, legal. Ô Mi, para você, né, no seu ponto de vista, você acredita que hoje as mulheres tomam uma decisão genuinamente, né, de: "Ah, eu quero realmente ser mãe", ou você vê em relação à pressão social, né, da sociedade, da família também em relação a isso? Eu acredito que hoje tem parte que é realmente o genuíno, que entra na questão da criação, do papel da mulher. A mulher, ela foi feita para, né? O que que a sociedade estabelece? Ela foi feita para crescer, para casar, procriar e criar os filhos. Então, entra na questão do auto se conhecer. O que que você, mulher, quer para você? Uhum. Então, entra na questão do autoconhecimento, trabalhar o autoconhecimento. Eu sou uma mulher que hoje, aos 36 anos, após trabalhar o meu autoconhecimento, eu entendi que a maternidade não é para mim. Eu sou uma delas. Mas trabalhando o meu autoconhecimento, então a pergunta que eu deixo aqui para o Natcast é: você tem tempo e oportunidade de trabalhar o seu autoconhecimento? Será que é isso mesmo que você quer? Ou é uma questão realmente da sociedade, porque que você foi criado justamente para isso? Você teve essa oportunidade de trabalhar o seu autoconhecimento? Então, eu acredito que é um pouco dos dois. Tem mulheres que têm, após trabalhar esse autoconhecimento, esse desejo genuíno. Não, realmente, é isso que eu quero para minha vida. Ou, igual o meu caso. Não, não é isso que a sociedade preza que eu quero para minha vida. Eu quero seguir um caminho diferente e tá tudo bem. Legal. E você já chegou nessa decisão de não querer ser mãe? Eu já cheguei nesse posicionamento, mas independente de qualquer coisa, independente do casamento, independente do companheiro, é uma questão minha mesmo, uma decisão minha como mulher. Mas não é um caminho fácil a ser traçado, porque é muito difícil você bancar essa decisão na sociedade. Existe muito preconceito nesse sentido. Ah, você não quer ter filho? Não, então porque você não quer ter filho, você não gosta de criança? Não, gente, que isso, eu amo crianças. Tô numa faixa etária que minhas amigas são mães e eu amo os filhos das minhas amigas, mas eu costumo dizer pra elas que eu prefiro ser a tia que vai levar os filhos das amigas pra passear, pra passar as férias. Não, você quer ter um vale night com o marido? Deixa a criança comigo e tá tudo bem. Então, é esse espaço que eu queria trazer pra todo mundo, que tá tudo bem você escolher não ser mãe, não é por isso que você não gosta de criança, gente. Eu amo crianças, Sim. então Isso é importante, né? isso é importante. Ô, Ana, você acredita também que a parte do cansaço aí emocional dessa mulher, de que a mulher tem que dar conta de tudo, que a mulher está dando conta de tudo, pode influenciar muito nessa questão da tomada de decisão? Ah, eu vou ser mãe ou eu não quero ser mãe? Com certeza. E aí eu vou entrar no assunto que a Michelle trouxe, que a falta do autoconhecimento influencia e interfere nisso. Por quê? Eu vejo muitas mulheres que optaram pela maternidade e elas têm esse cansaço emocional, cansaço mental, reclamação dos companheiros. E dentro desse contexto, tem essa mulher que muitas vezes não optou pela gestação consciente. O que que é gestação consciente? Por que que eu quero ser mãe? Por que que eu quero ter um filho? Eu quero ser mãe ou eu quero engravidar? Então, tem várias formas de gestar e várias formas de gestar. Então, o que que acontece? Hoje em dia, as mulheres pregam muito essa questão da liberdade, né? A minha liberdade, se já assim, não consigo às vezes cuidar de um cachorro. E aí, como é que eu vou cuidar de um filho? Como é que eu Meu vou cuidar de Deus. uma criança? Eu cuido de 6 gatos, então. Então, Eu também.
Então, e tem várias histórias, né, de realmente assim, olha, eu cuido de cachorro do meu cachorro doente, eu não tô dando conta, como que eu vou dar conta de uma criança? Ou também, como eu já ouvi, eu acho que eu não seria uma boa mãe, eu acho que eu não seria um Uhum. bom pai. E você percebe também que tudo cai em torno da mulher, né? Porque ninguém pergunta pro homem assim, você quer ser pai? Geralmente pergunta, né? Você quer ser mãe? Ou você já é mãe? Enfim. Então, sim, tem essa questão das mulheres que estão cansadas também, que às vezes a falta do autoconhecimento, às vezes não, a falta de se autoconhecer ocasiona isso, né? E aí, eu acho que, Nath, o assunto é muito Complexo. complexo, sabe? Por que que você quer ser mãe, né? Porque muitas vezes essa mulher, ela é pressionada pela família, pela igreja, pela sociedade, sociedade que eu Acho que digo. mais a sociedade, né, porque assim, ó, hoje vamos entrar ali, final de ano, você Uhum, vai lá visitar os seus parentes, quais que são as primeiras perguntas que você Nossa, recebe? gente. "Ah, você tá uhum, namorando? Ah, você tá casada? Ah, quando você vai casar? Ah, quando você vai ter uhum, filho? Ah, porque já passou da hora, já tá nos 30, já tem que ser mãe, né". Então acho que é exato. muito essa pressão social, familiar, às vezes de amigos, em cima dessa mulher, né. E aí entra o quê? O relógio biológico da mulher, porque olha, já passou dos 30. Como se hoje em dia, do jeito que a medicina está avançada, né, nós temos uma maternidade tardia e não tem somente a forma de engravidar, de ser mãe, tem diversas Uhum. formas, mas pensando que recai para cima dessa mulher, É. né, a questão da idade, a questão que se você não tem filhos, eu já ouvi de mulheres que falam para outra: "Ai, coitada, ela não tem Eu já ouvi filhos". isso. Ah, então, sabe? Então, assim, que lugar é esse que a sociedade te coloca que se você não tiver um filho, está te faltando alguma É, coisa? Ou sobre o tal do amor incondicional, quer dizer que eu só vou conhecer o amor incondicional se eu for se mãe. eu for mãe. É esse o tal do amor Uhum. incondicional? Acho que tem diversos tipos e formas de amar. Sim. Então, esse lugar que a sociedade vai te colocando, e se você aceitar que eu só vou ter o amor incondicional se eu for mãe, eu só vou ser uma mulher realizada se eu Se eu for for mãe. mãe, eu só vou estar completa se eu for mãe. Aí começa a culpa, vem a culpa, né. Exatamente. Essa É, cobrança, né, também de diversos lados. sim. Ô Mi, como que foi pra você, assim, quais foram as fases durante aí, né, você tá com 36, isso? 36. Durante né, suas fases aí da vida que você vivenciou e que te fez chegar, né, nessa decisão, né, como mulher que não quer ser mãe, mas que você está feliz com a sua decisão? Olha, eu passei por todas essas fases, desde a questão: "Caramba, será que eu sou anormal? De eu não ter a Hum, vontade de ter alguém vindo de mim? Será que eu sou anormal por não sentir isso, por não sentir essa vontade?" Essa foi a primeira sensação. A segunda sensação que eu sempre ouvia é: "Ah, você vai ver quando você chegar nos 25. Você vai ver quando você chegar nos 30". E foi vindo a idade, eu: "Não". Aí cheguei nos 35, não. Casei, esse ano faço 10 anos de casada. Nossa, não, mas o seu marido não quer? Não, mas espera aí, não é ele que tem que querer. Eu que tenho que querer, porque é a vida da mulher que muda, é o corpo da mulher que muda, é tudo que muda para a mulher. Por mais que a pessoa seja um bom pai, um excelente pai, inclusive meu marido, ele é um excelente pai, que ele tem um filho do primeiro relacionamento Uhum, dele, eu sempre trouxe essa questão que, não, peraí, é a questão da gestação consciente, como você uhum, disse. Porque é a questão da gestação consciente e da gestação com responsabilidade. Então, eu passei por todas essas fases. E eu acho que foi a fase mais pesada que eu passei foi a culpa. Será que eu sou anormal por não sentir vontade de gerar alguém? Peraí, será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu sou uma mulher, será que eu vou ser incompleta mesmo? Será que o amor, eu preciso ter isso para me sentir completa? uhum. Então eu passei por essa fase da culpa, que foi a mais pesada, até o momento do autoconhecimento de dizer: "Não, não preciso disso para ser completa, eu tenho outras questões para ser completa, eu posso dar o meu amor para outras crianças que não são do meu sangue, por exemplo. Tem amor maior que esse?" Né, de eu ter o amor pelos meus sobrinhos, pelos filhos das minhas amigas e tudo mais, então
tá, eu não preciso ter isso. Então eu passei por uma fase muito obscura de culpa e de pressão da sociedade, justamente pelo fato, nossa, mas 10 anos já casada e não teve filho ainda, por quê? Não, porque eu não quero. Não, mas por que que você não quer? Essa questão de estar sempre me justificando e da fase libertadora de você bancar essa decisão para a sociedade no sentido de, porque eu não quero. Ah, por quê? Porque eu não quero. Não ter Você, que ficar, como se diz, se explicando a todo a momento. todo Eu só não momento. quero. É, você não ficar se justificando. E não é por isso que eu sou egoísta. Também tem essa Uhum. questão, porque já vem logo o julgamento de, não, você não quer, nossa, porque você é egoísta. Olha, o mundo como tá hoje, eu considero, me desculpem, quem quer ter egoísta. O mundo da forma que está hoje. Então é uma questão consciente eu não ter. Aí a pessoa se ofende. Eu, gente, mas você foi invasiva primeiro. Eu só falei justamente a minha O que você. opinião sobre isso. Ah, mas você não quer porque por causa do mundo como tá? É um dos motivos. Sim. Mas são diversos e que hoje eu tenho uma maturidade emocional para não me explicar, para não precisar me explicar. Mas foram várias É fases. desgastante, né? Muito desgastante. Eu acho que também vai muito do outro. Eu acho que a gente tem que respeitar o outro. Se é uma decisão sua, é sua decisão. Você que Uhum. vai, como se dizer, lidar com essa decisão que você teve na sua É, vida, né? a consequência ela é minha da minha escolha e tá tudo bem, né? Todo mundo respeitando a opinião de Sim. todo mundo. Nós somos uma sociedade livre hoje em dia para Uhum. optar por isso. Graças a Deus somos livres, né? Hoje em dia a mulher ela é livre para realmente optar pelo que ela achar melhor, pelo que ela quiser. E todo mundo respeitando o espaço de todo mundo e dando voz a isso, fica tudo bem. Sim. É porque novamente entra naquela questão dessa cultura aonde a mulher ainda tem muitas famílias que traz isso, né? Você já encontrou um namorado? Você tá namorando? Você já encontrou alguém? Então você tem que namorar, casar, ter Ter filhos, filhos. ter uma casa, ter um carro, ter um apartamento. Então tem ainda muito, é muito cultural, É. né? E aí, se você entra, dependendo dessa sociedade, da família, enfim, se você entra nessa narrativa, isso gera e causa um sofrimento. Então, eu penso que a gente precisa ressignificar algumas coisas, tanto para Sim. quem se não quer, né, ou por quê, ou se não, não justificar, ou se quer e não teve, tá. E as mulheres que querem e não tiveram? Porque também se faz essa pergunta, né? Você Uhum. não tem filhos, mas por que que você não tem filhos, né? Ou fica aquele silêncio. E aí? Então, é muito mais Eu Complexo, tive, né? profundo. eu tive a fase de me sentir a aberração do universo, tá? Eu tive essa fase. Por quê? Imagino. Eu tô com 36 anos, eu tenho amigas da mesma faixa etária que eu, que fizeram tratamento para engravidar, que tiveram perdas gestacionais e que realmente Uhum. lutaram para ter o filho. E eu, nesse sentimento de não querer, nossa, realmente eu sou uma aberração do universo, né? É. Porque ela luta tanto para engravidar e eu, como nunca me preocupei com isso, Às vezes poderia ser mais fácil, né? e teve uma fase que eu realmente fui fazer os exames pra ver, sabe? Não, deixa eu ver se eu sou fértil aqui e tal, porque vai que um dia eu mudo de ideia, a pressão era tanta, né? Que vai que um dia eu mudo de ideia, às vezes eu não quero engravidar, eu nem sei se eu posso, né? E eu fui, tá tudo bem, aí eu me senti pior ainda. Nossa, caramba, eu posso engravidar e eu não quero. É. Poxa, eu passei por uma fase bem obscura em relação a isso, até chegar realmente na fase de libertação e eu poder falar isso com segurança, assim. Sim. Foi um processo muito doloroso e difícil pra mim, que hoje em dia é um processo mais leve de não me justificar. Legal. É, a gente vê que é difícil, né? É uma decisão para sua vida, né? Então, por isso que a gente volta naquele assunto que é extremamente complexo. Ele divide muito as Muitas opiniões. opiniões, até mesmo quando, se a mulher opta por não ter, ou se ela tenta, se ela tentou, ela não conseguiu, mas cai para onde? Por que que você não pode? Cai aonde? Cai na Na mulher. mulher. Então, tá vendo como é muito cultural, Muito. é uma construção histórica Sim. isso? Ô, Ana, e pode acontecer, em alguns casos, dessa mulher tomar essa decisão de não ser mãe por mecanismo aí de proteção? Com certeza, Às com vezes, né, certeza. ali, minha infância não foi tão boa, eu tive uma família ali conturbada, não quero.
mas no fundo ela quer, mas não quer por conta disso. Como que funciona? Existe essa questão da proteção também? Existe como um mecanismo psíquico de defesa, né? Então, eu penso que tem diversas formas. Tem quem não tem o desejo genuíno de ser mãe, que vai falar assim: eu nunca brinquei de casinha, nunca brinquei de boneca, eu nunca tive esse desejo. Como teve aquelas que sempre brincaram e quiseram, né, constituir família. Como tem as mulheres que elas não encontraram parceiros e elas não e aí elas não entraram nessa de tá, eu não quero ter filhos, mas quando você vai ver, elas não encontraram ninguém, nenhum parceiro para ela ter filho. Ela poderia ter uma gestação independente? Pode, se ela realmente quer maternar, ela pode, como eu conheço também, Sim. quem decidiu ir por esse caminho. Então, até que ponto vai esse desejo mesmo de maternar? Como tem, eu cuidei dos meus irmãos muito cedo, e por eu ter cuidado dos meus irmãos, eu não quero ter filhos. Nossa, já cuidei muito de criança. Como tem, É, eu não encontrei também. ninguém, então eu não vou ter, né? Então, tem assim, são diversas histórias, mas vamos voltar no autoconhecimento, porque se você se conhece, você vai saber o real motivo porque você não quer ou porque você não deseja, porque isso não é uma obrigação, né? Então você pode falar, eu não quero. Outra coisa é, eu queria ter com uma pessoa que eu namorasse, que eu constituísse uma família. Como não deu, eu também não faria uma gestação independente, né? Então, tem sim vários tipos de defesa e que às vezes as mulheres elas não percebem. Elas não É do inconsciente? é do inconsciente. E então assim, quanto menos ela se conhecer, assim, mais dificilmente ela vai encontrar a raiz dessa questão, né? Então ela pode falar diversas coisas, eu não quero porque eu cuidei dos meus irmãos, eu não quero porque isso, eu não quero. E ponto, aí ninguém pergunta mais. É. Ela não precisa se justificar, entendeu? Agora, são muitos fatores. Outra coisa, como é que foi a relação? Qual que é a primeira relação do bebê? É com quem? Com Com a a mãe. mãe. Calma aí. É o vínculo, né? É o vínculo. Então, entra outro ponto. Dependendo de como foi essa relação, também pode ocasionar um desejo de não. Não quero ser igual àquela mãe. Não, a minha mãe sofreu muito. Ela teve uma vida que ela abdicou de tudo. Eu não vou abdicar de nada. Eu quero a Sim. minha liberdade. Então, É muitos. complexo. É complexo. A gente vai falar É de muito vários individual. motivos, né? Ô, Mi, para você, como que é importante, né? Hoje você tá vindo aqui no podcast, você tá falando sobre isso, sobre a sua escolha, e acredito que vai chegar a muitas mulheres, porque tem muitas mulheres que também decidiram optar por não ser mãe e sofre o que você passou, né? Ou às vezes até mais. Eu ainda passo. Imagino, né? Como que é importante dar voz, né, para essa escolha que você teve, que muitas mulheres devem estar tendo também essa escolha de decidir não ser mãe. Eu acredito que é importante dar voz no sentido de você não é uma aberração do universo. Você é uma mulher autêntica como as mães. Você não é incompleta por não ter filho ou por escolher ser mãe de pet, como eu sou, por exemplo. Eu tenho 6. 6 que dá muito trabalho. Ah, mas aí as mães vão falar, né? Nossa, mas eu não tenho Nada nem se compara. comparação e tal. E tá tudo bem. E tá tudo bem, eu não me importo de não saber essa comparação. E tá tudo certo. Mas é importante dar a voz no sentido de, não é porque nós não queremos ser mães que nós somos a bruxa do 71, que nós somos a bruxa da Branca de Neve, que nós vamos fazer terrorismo com as crianças, porque nós não gostamos de crianças, gente. Não, muito pelo contrário, nós amamos crianças. E tá tudo bem. Então, é importante dar essa voz no sentido de você não é esquisita por não sentir a vontade de engravidar.
E tá tudo certo. A questão é respeitar os espaços de todo mundo. Respeitar quem quer ser mãe, independente da faixa etária, e também respeitar quem não quer ser mãe. Porque, acima de tudo, nós somos mulheres. E as mulheres, elas têm que se unir, gente. A gente domina o mundo. Nós dominamos o mundo. É através de nós que vem todo mundo. Se você não é mulher, você veio através de uma. Então, nós Sim. dominamos o mundo. E é muito legal a gente montar essa unidade das mulheres que querem se unir. Por exemplo, eu não tenho filhos e não quero ter filhos. Eu banco essa decisão. Porém, eu sou rede de apoio das minhas amigas que são. Quando elas têm filhos, eu vou visitá-las, eu fico com as crianças para elas tomarem um banho mais demorado. E a gente pode se unir. Então, eu venho aqui para dar voz a essas mulheres que não querem ser mães e que tá tudo bem, mas pode ser rede de apoio para outras mulheres também, que são mães. Então, essa é a ideia, para a gente se unir cada vez mais, independente da escolha individual de cada um. E tá tudo bem. E acho que tirar um pouco, né, essa questão desse tabu. Ai, a mulher não quer ser mãe, ela não tem sentimentos, ela não se preocupa com o outro, né? Então é trazer isso, né, Mi, pra Exatamente. sociedade. Então, é trazer isso para a sociedade e no sentido gente, não é porque eu não quero ser mãe que eu não tenho coração. Não é porque eu não quero ser mãe que eu não tenho sentimento. A gente tem empatia, sim, com outras mulheres. E, inclusive, arrisco a dizer, tá? Que a gente tem até mais empatia com mulheres que são mães do que as mães com a gente. De respeitar que a gente não quer ser. Porque acontece da gente ser muito julgada pelas mães. As mães, elas olham pra gente de forma diferente. A mãe, ela olha pra gente já com um olhar de julgamento. Então, é esse sentido de nós temos mais empatia com vocês do que vocês com a gente. Então, repensem. Quando vocês verem uma mulher que não querem ser mãe, pensa bem como você olha pra ela, que ela pode Sim. te ajudar bastante a ter, inclusive, a sua rede de apoio e tá tudo bem. Sim. Ô, Ana, e como que o que que você pode falar, né, aí para essa mulher que já tomou essa decisão, realmente, que não quer ser mãe, e lidar, né, com a pressão hoje social, a pressão familiar, dos amigos. O que que você poderia deixar, né, de mensagem? Olha, uma pergunta bem psicanalítica. Nossa, o que é ser mãe para você? O que é esse maternar, né? Eh, Aprofundando mesmo nessa questão do que é esse maternar, do que é ser mãe para esta mulher. Após ela ter essa consciência e entender por que ela não quer, meu bem, cada um que pense o que quiser. Porque não é assim, senão a gente se torna a mulher que só é vista a partir do olhar do outro. Então, quando a Uhum. outra que for mãe me falar se pode, não pode, o que deve ser, ou não deve, enfim. Eu faço parte do time das mulheres que querem ser mães. Diferente da mim, né? Eu faço parte do time que quer ser mãe. Então, é uma questão assim, para quem não quer, tá tudo bem. Eu não vejo isso como eh, você não conhece o amor, tal do amor incondicional, você não sabe das dificuldades que passa, dessa falta de tempo, dessa correria que é, não, porque Uhum. tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eu atendo muitas mães. E eu percebo que muitas vezes também essa mulher, ela se conhece, é como se ela se perdesse no papel de mulher e vivesse na função mãe. Mãe. E no meio desse caminho, ela não se reencontra. É o que eu mais atendo, é o que eu mais vejo e ouço. Então, é entender que mesmo esta mulher que optou por não ter, tá tudo bem. Se isso a deixa feliz, nossa, eu tô bem assim, tá bom assim. Não me falta nada. A gente tá sempre buscando, né? A gente tá sempre buscando. Tem um outro ponto, Nath, também, que eu observei. Tem muitas mulheres que vão pro lado profissional. Por exemplo, ela recorre ao lado profissional como se ela for bem sucedida profissionalmente, então, ó, tá vendo? Por isso que ela não quis ser mãe. Mas tá, mas e aquela que também não é mãe e não é bem sucedida profissionalmente, Uhum. sabe? Então,
eu penso que o quão importante é você saber o que seria o maternar para você. Ou se não tem o desejo, se não tem a vontade, ok, mas que seria isso? Acho que aí a gente vai entrando nessa raiz. E nem sempre a gente consegue sozinha, por isso a ajuda da Da terapia. terapia. Exato. Ô, Mi, Fundamental. ô, Mi, e como que você falou que ainda passa, né, por essa questão da pressão social? Como que você conseguiu aí lidar com tudo isso no seu processo? Como você consegue lidar com isso hoje em dia também aí para ajudar, né, outras mulheres que estão nos assistindo? Eu passei por um período muito obscuro no sentido de eu querer me esconder da sociedade. Eu passei por um período assim, caramba, internamente comigo, será que eu tô errada? Não é possível que eu seja a única pessoa que pense dessa forma. Então eu passei por esse processo, mas a terapia foi um processo que me ajudou bastante. E a questão de parar tudo, literalmente tudo que você está fazendo e cuidar dessa parte. Porque é muito difícil você bancar essa decisão na sociedade, que é uma sociedade que você é feita para procriar, que tem essa cultura. Porque entra no relógio biológico, Entra no relógio biológico. entendeu? E aí já entra a culpa, porque você já tem tantos anos. Então, e aí? Você não vai ser mãe? É, É aí que então, entra essa culpa. aquele meme, eu tenho medo de engravidar na adolescência aos 36 anos, funciona comigo. É muito real comigo. Então, hoje, eu ainda, claro, obviamente, eu passo ainda por essa pressão até hoje, mas hoje eu não tenho mais a culpa e o peso de carregar isso. Hoje, após trabalhar o meu autoconhecimento e trabalhar muito a questão da terapia também, para ver se realmente era isso, se não e tudo mais, e o fato do me conhecer, mulheres, se conheçam. Porque não é fácil você tomar essa decisão e também não é fácil de você tomar a decisão contrária de escolher a maternidade por pressão da sociedade e se arrepender depois e não falar que você. Eu vou falar que me arrependi? Não tem como devolver o filho. Então, como que você faz? E aí entra na questão do que a Carol falou dos atendimentos dela também, da culpa. Então, os dois caminhos são muito difíceis e você consegue bancar trabalhando essa questão do autoconhecimento e se conhecendo cada vez mais. É uma jornada infinita do Uhum. autoconhecimento. Já me fizeram a pergunta: ah, mas e se você se arrepender? Ah, isso que eu ia te perguntar, e se em algum momento você se É, arrepender? mas e se em algum momento você se arrepender? Você tem que bancar a decisão de porque você tem que se aceitar e se acolher também. Acaba sendo uma questão terapêutica, né, Carol? Isso. Acaba. Porque tudo a gente pode ressignificar. É. Outra coisa, o arrependimento, talvez ele possa partir da questão da mulher gerar, o engravidar. Mas tem diversas formas de maternar. Então, se a mulher optar por eu quero ser mãe, ela vai encontrar uma forma de maternar. Talvez não seja de um filho biológico, Uhum. onde ela tenha um companheiro e eles casaram e engravidaram e foi o final feliz, tá? Propaganda da margarina. É. Exatamente. Mas ela tem diversas formas de maternar. Sim. Acontece que aí é um outro preconceito, tá? Que é onde a mulher, muitas vezes ela quer ter filho, dela não consegue, ou ela tem que ser somente se for biológico, somente ou no tempo que Deus permitir, também tem isso. Então, tem muitos preconceitos aí também. Se a mulher daqui a alguns anos decide, tá bom, eu quero ser mãe, independente da idade. da idade dela, ela pode maternar. É possível maternar. Mas muitas vezes o condicionamento, ele tá com aquela visão engessada, que você Uhum. só vai ser mãe se você gerar Gerar. do teu útero, né? E quantas mulheres não têm útero e gostariam de ser Ser mãe. mães? Ou, e aí elas também têm que carregar essa questão. Sim. Porque aí se as pessoas também perguntam para ela e ela de repente não pode, e aí? Então, é muito É muito profundo. delicado, porque tem pessoas, por exemplo, no meu caso, eu estou com 36 anos, não tive filhos por opção. Mas eu já recebi muitas perguntas constrangedoras, eu diria, nessa parte. E se fosse um caso que eu não tivesse filhos porque eu não poderia ter, porque eu não poderia gestar? Então, sociedade, cuidado, Sim. ponderem.
cuidado, porque você não sabe aonde, em qual esfera que você atinge fazendo esse tipo de pergunta. Então fica aqui o recado também nesse sentido, de todo mundo respeitar a escolha de todo De mundo. todo mundo. Meninas, pra gente encerrar, né, gostaria aí que cada uma deixasse uma mensagem para quem tá nos assistindo, que vocês sentirem aí de falar, e também deixar a rede social, né, de vocês, onde o pessoal pode estar procurando. Ah, Michele, quero saber mais como foi seu processo, tô passando por isso, né, se o pessoal pode entrar em contato com você também, e com a doutora, né, psicóloga aí, quem quiser, né, ah, tô Exatamente. precisando descobrir, quero ser mãe, não quero, procurar aí a doutora, né. Exatamente. Então, vou deixar aqui a minha mensagem, que por trabalhar com mulheres esses anos, eu aprendi uma coisa, que antes de qualquer tipo de julgamento, que mulheres curadas curam e que as mulheres livres despertam o mundo. Então, antes de qualquer tipo de julgamento, olhe para outra mulher e você não sabe o que ela pode estar passando, né? Então, é pensar 2 vezes antes de fazer qualquer pergunta, né? Porque sempre alguém está passando por alguma coisa, a gente não sabe o que Uhum. que é, às vezes no caso da mulher pode ser, o não ter filhos, né, não ter gestado, enfim. Sim, legal. Qual que é o seu arroba, você falou? O meu arroba é Ana Carolina Bolsoni _. Obrigada. Me deixa aí também sua mensagem, sua rede social, se o pessoal pode entrar em contato com você também, quem tiver dúvida, quiser saber mais como foi, né, seu processo. Claro, com certeza, gente. Bom, estou à disposição de vocês também para contar, para relatar e para apoiar, porque não é fácil a gente bancar essa decisão. Então, estou super disponível para vocês também. O recado que eu quero deixar é para mulheres que não querem ter, tá tudo bem. Você não é uma aberração do universo. Tá tudo certo, tá tudo bem. E para a sociedade também, cuidado. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente não sabe qual a dor que a gente tá cutucando ali, né? Naquela ferida que a gente tá cutucando. Então, cuidado com isso. O meu arroba é Sou Michele Barros, tudo junto, com L só e E. Sou Michele Barros. Lá você vai ver um pouquinho de tudo, um pouquinho mais do meu trabalho também, porque essa questão financeira, ela acaba que eu atendo mulheres que falam: não, eu não quero ter filhos porque tá tudo muito caro. Olha, essa Uhum. decisão, ela vai muito além Muito do que a além. finanças. Apesar de ser o que eu trabalho na Ademicon, ela vai muito além da questão de finanças. E aí eu encaminho essas mulheres para Carol, que trabalha isso muito bem. Eu sou uma mulher curada, Sim, que cura outras mulheres, quero deixar essa mensagem curada, mas o meu processo de cura também veio a essa questão do posicionamento da maternidade. Esse departamento da cura também entrou essa questão da maternidade. Então, é muito, muito importante a gente ponderar isso também. E eu estou à disposição para a gente conversar sobre finanças e também sobre essa decisão de vocês. Meninas, quero aí, né? A minha voz já tá sumindo, gente. A apresentadora tá gripada. Vai chegando, a voz já vai sumindo, né? Mas quero agradecer, né, vocês por estarem aqui no podcast hoje, por falar, né, desse tema que eu acho que é importante, né? Como a Mi falou, dar voz para essas mulheres, também falar um pouquinho do lado da psicologia, né? O que faz essa mulher tomar essa decisão. E uhum. trazer isso, né, que eu falo que é o nosso propósito, trazer conhecimento e consciência aí para quem está nos assistindo. Então, quero agradecer, né, a vocês por estarem aqui hoje no Natcast. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, foi incrível. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixa aqui a sua curtida, deixe abaixo o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse podcast, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.